A indicação que eu trago aqui nesse vídeo não é de um filme de terror, pelo contrário, é um drama psicológico pesado, mas que me trouxe uma angústia por eu refletir sobre a própria finitude da vida e o que a gente faz diante dela. É um filme que aborda temas bem complexos e que me fez ficar pensando nele por dias e ainda estou pensando nele e com certeza vou rever esse filme. Olá pessoal, hoje eu comento sobre o filme A Baleia do diretor Darren Aronofsky e que deu aí a indicação para o Brendan Fraser de melhor ator no Oscar de 2023. E de fato foi uma indicação merecida, né? A atuação dele está brilhante nesse filme, é tanto que no momento em que eu estava assistindo ao filme, eu me esqueci que estava assistindo ao filme. Na verdade, eu pensei que eu estava sendo espectadora da vida em si, porque a atuação dele foi muito verdadeira. Parece que ele conseguiu, de fato, expor ali os sentimentos dele. Então, eu estou na torcida para que ele ganhe o Oscar. Então, é um filme que ele tem aí quase 2 horas de duração e se passa em um único ambiente, que é a casa do protagonista. Mas, como eu falei, em razão da atuação do Brendan Fraser, fez com que o filme passasse muito rápido pra mim. Mas claro que eu entendo que vai depender da perspectiva de cada um. Se você gosta de filmes aí mais dinâmicos, talvez esse filme não seja pra você. Essa indicação é pra quem de fato gosta de um filme de drama com essa carga aí mais pesada que te faz refletir sobre a sua própria existência. A trama do filme gira em torno do protagonista Charlie, que é um professor universitário, e em razão da obesidade dele, ele não sai de casa. Ele só vive ali naquele ambiente, ele dá aulas online e se recusa a se mostrar para o mundo porque ele acha que vai ser visto como uma aberração, né? Ele sente esse preconceito em razão da condição física dele, então ele prefere ali se manter sozinho. Ele recebe o apoio da amiga e também enfermeira dele, a Liz, que a atriz que interpreta também tem uma atuação muito, muito boa. E ela quem ajuda a ele, né, a verificar como que tá a pressão dele, como que ele tá bem de saúde ou não, tudo mais. E, além disso, ele carrega certa culpa por situações do passado e também ele se responsabiliza pelo afastamento dele com a filha, a Ellie, que no filme ela tem 17 anos, no caso esse afastamento ocorreu quando ela tinha 8 anos. Então, apesar de esse filme ele trazer certas tramas secundárias e personagens secundários, então a gente vai ver o missionário no início do filme, que vai representar ali aquele aspecto religioso, a gente tem a amiga dele, a Liz, que se preocupa com ele, a filha dele, a ex-esposa dele, mas o que mais sobressai aqui no filme é essa relação que ele tem com a filha e essa busca a todo custo pela redenção, por se achar culpado por esse afastamento e buscar se reconectar com a filha. O filme é uma adaptação de uma peça de teatro escrita por Samuel Hunter e por conta disso também o filme ele se passa em uma única locação que é a casa do Charlie. E isso traz um certo desconforto pra gente, traz essa certa monotonia que diz respeito à própria vida do Charlie, né, que ele vive ali à espera da morte e também traz essa sensação claustrofóbica. Esse é um filme que me fez chorar, que me fez criar uma empatia real pelo protagonista, pelo Charles, porque ele tem uma sensibilidade, ele tem uma empatia, sabe? Ele consegue ver o lado bom do ser humano, principalmente da filha dele que se mostra revoltada por esse afastamento dele, por conta de uma situação que eu não vou falar aqui nessa parte porque seria um spoiler. Ele se culpa muito por isso e também por conta dessa obesidade dele, por ele sentir que as pessoas o tratam com preconceito, que olham para ele como se ele fosse uma aberração por conta do peso dele, ele não se acha merecedor. Ele não acha que ele é capaz, ele não consegue ver as próprias potencialidades dele. Então ele acaba vivendo isolado naquela depressão e por sorte que ele tem a amiga, a enfermeira dele, a Liz, que tanto o apoia, que tá ali para escutá-lo, tá ali para muitas vezes nem para dizer nada, né, apenas abraçá-lo. Então esse é um filme muito sensível. E é um filme complexo porque vai envolver sexualidade, depressão, luto, culpa
E sobre os vários personagens do filme, eu senti que todos eles tiveram uma conexão. Algumas pessoas não viram muita importância do missionário, mas para mim ele teve esse valor ali simbólico, esse peso para representar a religião e o quanto isso trouxe um impacto para a vida do T'Challa. E por fim, esse filme ele dividiu opiniões e trouxe uma certa polêmica em relação a como a obesidade foi retratada no filme. Algumas pessoas não concordaram, viram bastante comodismo, e também outras até não concordaram na escolha do ator por ele ter usado prótese e tudo mais. Só que eu acabo não concordando com isso, porque seria muito difícil encontrar um ator que de fato tivesse o peso retratado no filme, então provavelmente também teria que usar algum tipo de prótese. E o Brandon, ele passou por situações bem complicadas na vida dele, né? Teve depressão e tudo mais. Então, para mim, ele fez jus sim ao papel, ele conseguiu ali expor aquele sentimento. Então, o diretor não escolheu ele ao acaso, né? Até porque ele também não tem um físico padrão. Seria diferente de, sei lá, pegar um ator super musculoso e tentar transformar ele em um cara obeso. Então, eu acabei não entendendo assim dessa forma para quem não concordou que ele fosse escolhido ali como o ator. E sobre essa questão da obesidade, eu vi o filme com certas frases ali desconfortáveis para justamente causar esse impacto na gente, para a gente refletir sobre essa questão do preconceito, porque o filme ele permeia não só o preconceito do físico, mas também o preconceito da sexualidade, né, sobre outros temas, e isso ajuda a gente a refletir mais quando traz uma certa frase de impacto, uma certa frase que é difícil de a gente digerir. Então, para mim, o diretor ele quis justamente causar, até porque em uma entrevista ele disse que fez entrevistas com pessoas obesas, então, para mim, ele estava assim preocupado em tentar demonstrar da forma mais natural possível o que elas sentem. Então, resumindo, A Baleia, para mim, foi um filme que me tocou bastante e eu achei um filme muito bom, que vale a pena ser assistido. Se você pretende ver, deixa aqui nos comentários se você já viu, o que achou. Deixa aqui também para compartilhar as suas opiniões, porque esse aqui é um vídeo que eu tô deixando claro a minha opinião, mas eu gostaria muito de ver outras perspectivas, outras ideias, né, para que a gente possa ampliar ainda mais os nossos horizontes. E agora então chegou a parte com spoiler, comentando aqui sobre o filme com alguns detalhes que eu não queria dar na parte sem spoiler, porque muitas vezes a gente acaba abrindo o vídeo sem querer e a gente quer saber um pouco mais só sobre a história e acaba levando spoiler. Então, separando aqui essa parte porque eu queria muito comentar sobre certos acontecimentos do filme. Logo no início, a gente vê o Charlie lendo o trecho de um ensaio do Moby Dick e a gente não entende qual a importância daquele ensaio para ele. É só no final do filme que a gente consegue perceber a tamanha importância quando a gente vê que, na verdade, foi a filha dele, a Ellie, que escreveu aquele ensaio quando ainda era criança. Então, representando essa pureza, essa inocência, que ele queria se reconectar com aquela filha do passado que ele precisou se afastar por conta de uma escolha, de uma liberdade que ele tomou em se divorciar com a ex-esposa dele, a Mary, porque ele se viu apaixonado por um homem, pelo aluno dele, então resolveu viver a vida com esse companheiro. Mas porque esse companheiro vivia em um lar religioso e tudo mais, né? Havia essa resistência em os pais aceitarem a sexualidade dele, ele acabou tirando a própria vida e o Charles se viu culpado pela morte do companheiro. Ele queria ter feito mais, ele queria ter salvado a vida dele e ele achava que ele era capaz disso, de salvar o outro. Então ele carregava essa culpa de que ele não fez o suficiente e ainda ter que se sentir culpado por ter se afastado da filha, quando na verdade ele exerceu a liberdade dele, ele iria continuar em uma família, sendo que ele estava apaixonado por outra pessoa. E aí então ele ia viver em função do outro, de dar essa satisfação para o outro e também não pensar um pouco sobre o lado dele, porque ele nem ia ser feliz ali dentro daquele lar, porque ele não ia conseguir oferecer o amor o bastante, já que ele estava conectado com outra pessoa, e também não ia em busca da própria felicidade dele. Mas nem por isso ele abandonou a filha. Ele disse para ele que ele sempre procurou estar próxima a ela,
de poder auxiliar financeiramente, emocionalmente, mas a mãe que pediu esse afastamento. Até porque depois a gente descobre que a mãe, na verdade, viu que a Ellie estava se transformando naquela menina super rebelde, digamos assim, um monstro, e ela não queria que o Charles tivesse contato com essa Ellie e a culpasse por ter transformado a menina, por ter criado a menina daquela maneira e de ela não ser uma boa mãe. Então é tudo aí por conta de uma falta de comunicação. E por conta de tudo isso, por conta de toda essa carga emocional que o Charles precisou carregar, ele acabou descontando as frustrações dele na comida, acabou não tendo essa relação saudável, então ele acabou ganhando aquele peso e a situação cada vez mais ficando fora do controle, porque a amiga dele, a enfermeira que na verdade é a irmã do companheiro dele que morreu, diz: olha, se você não for para o hospital, você só vai ter uma semana de vida. Então traz esse impacto pra gente, porque a gente vai acompanhando essa própria finitude do Charles, essa própria trajetória dele até a morte, porque ele vai se recusar de ir ao hospital, porque apesar de ele ter dinheiro, por conta de toda a preocupação que ele tem com a filha, desse desejo de redenção, porque ele se acha culpado, ele quer entregar todo esse dinheiro para ele, porque ele acredita nessa mudança dela, ele acredita que ela tem um coração bondoso, mesmo quando ela tomou aquela certa atitude com o missionário de gravar a história dele e tudo mais, ele acha que ela fez aquilo porque ela queria ajudar de certa forma. Então ele sempre tenta ver o lado positivo de alguém, principalmente da filha dele, claro. E essa própria relação dele que ele tem com a comida é de autodestruição, de ele se punir. Antes de ele pesquisar, por exemplo, sobre a condição dele na internet, ele ia pegar uma barrinha de chocolate e aí depois ele guarda, mas aí depois que ele vê que ele precisa chamar um 911 e ele vê que não vai fazer isso, não vai chamar a emergência, ele pega a barrinha de chocolate de novo e devora, porque ele vê que nada vai adiantar e ele já está no estágio final de vida dele. Para mim, o final representou essa reconexão entre a filha e o pai. Talvez depois de a Ellie ter lido aquele ensaio, isso possa ter causado um certo desejo por mudança e ela entender as atitudes inaceitáveis dela que ela estava realizando perante o pai dela. Então, para mim, o filme ele tem esse tema central muito forte de um amor incondicional de um pai pela filha. Independente do que ela fez ou fizer, ele sempre está ali para ver o lado positivo dela e acreditar nela, acreditar que ela pode se tornar uma pessoa melhor, mesmo ali nos últimos momentos ali finais de vida dele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir para estar apoiando o canal e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.